Aleluia. Oh, Pai, o que nos move é a nossa fé. Aleluia. Não vivemos por sentimento, mas vivemos por fé. Fé é o que nos move. Fé é o que nos faz levantar de manhã. Fé é aquilo que faz nós reagir nas nossas vidas. Nós devemos viver não porque aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós cremos. Amém? Aleluia. Esse grupo do louvor merece uma salva de palmas, né? Tá top, né? Aleluia. Oh, glória. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Posso dar um gritinho, né? Tira dos ouvidos, tá? Aleluia. Glória a Deus. Podemos sentar, queridos. Aleluia. Obrigado pelo grupo de louvor. Aleluia. Noite maravilhosa, né? Estamos na presença do Senhor. A Bíblia diz que onde tem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está no nosso meio. Então, e nós estamos aqui muito mais do que isso. Então, cremos que o Senhor está no nosso meio para mover, para falar conosco nessa noite, né? Santa Ceia, ela é muito importante, como já foi falado. Então, nós precisamos estar sempre participando da ceia, porque isso é uma ordenança do Senhor. E nós, como filho, como igreja do Senhor, devemos estar sempre participando, né? Não deixar os impedimentos da vida nos tirar o foco e não tirar aquele desejo de estar ceando, de estar participando da ceia. Porque a ceia é muito importante para nossas vidas, é fortalecimento para o nosso espírito. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Abre a sua Bíblia lá no livro de Mateus. Aleluia. Vamos dar uma olhada na palavra de Deus e depois nós vamos estar participando da ceia, a ceia do Senhor. Aleluia. Mateus capítulo 25. Aleluia. Glória a Deus. Mateus capítulo 25, do verso 1 em diante. Todos encontraram? Ele disse: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Outras Bíblias falam encontro do noivo, né? E disse, e as 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas tomaram as suas lâmpadas, e não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite, as suas vasilhas, como também as lâmpadas. E tardando o esposo, tosquearam todas e dormiram. Mas à meia-noite ouve-se clamor. Aí vem o esposo, aí vem o noivo. Saiu-lhes ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E aí as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que não falte a nós e a vós, ide antes e ao que vende e compra-o para vós. E tendo elas ido chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fecharam as portas. E depois chamaram também os outras virgens, dizendo: Senhor, abre. E ele respondeu, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem haverá de vir. Amém?
Glória a Deus. Jesus compara essas duas personalidades, essas mulheres, essas virgens, né? Ela compara como o reino do céu. Então Jesus faz uma comparação e ele diz que havia 10 virgens, né? E aquelas 10 virgens, ela estava à espera do noivo, né? O noivo é Jesus. Nós sabemos que a noiva são a igreja, somos nós que somos a igreja. Então, nós somos a noiva de Cristo. Então, Jesus é o noivo. E aí, aquelas virgens, aquelas 10 virgens, estavam esperando o noivo. E ali, quando chegou certas horas, o noivo demorou a chegar, e aquelas 10 virgens se dormiram, né? E ali acaba-se o azeite. Querido, como está a sua lâmpada? Como está a nossa lâmpada? Nossa lâmpada está como aquelas 5 virgens prudentes? Ou a nossa lâmpada está como aquelas 5 que era inércia, que era loucas? Então, querido, que nessa noite nós podemos refletir como está a nossa lâmpada. A nossa lâmpada está com azeite? Nós temos azeite para as nossas lâmpadas e tem azeite para permanecer na lâmpada? Para que no dia a dia, amado, precisamos de muito azeite nas nossas lâmpadas. Né? Muito tempo nós vivemos caminhando, né, louvando ao Senhor, mas precisamos de óleos para a nossa lâmpada. Aquelas cinco inércia, aquelas 5 loucas, não se preocuparam com o azeite. Ela só estava preocupada com a vinda, com a chegada do noivo. Muitas vezes, querido, nós ouvimos falar da volta de Jesus, né? Como assim também a Bíblia nos menciona nos dias de Noé. Os dias de Noé eram um dia de homem mau, era um dia de homens perversos na face da terra. Quando eu falo de homem mau, não estou falando só do sexo masculino, mas do feminino. E hoje nós vivemos também as mesmas categorias, né? Vivemos no tempo de homem mau, homem perverso, um homem amante de si mesmo, né? E como estão as nossas lâmpadas nos dias de hoje? Então, que nesta noite nós podemos olhar para a palavra e refletir: Senhor, como estão as minhas lâmpadas? Se a minha lâmpada está um pouco vazia, querido, nós precisamos encher ela. Nós precisamos buscar mais a presença do Senhor para que as nossas lâmpadas se enchem de azeite. Porque nós não podemos ficar com as nossas lâmpadas vazias. Uma das lâmpadas vazias, amado, é ter a consciência de quem sou eu em Cristo Jesus. Uma delas, se você abre lá no livro de Romanos, capítulo 8. Vamos ver em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. 8:1, né? O primeiro versículo, Romanos capítulo 8:1, ele diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, querido, a Bíblia diz que não há nenhuma condenação para aqueles que andam em Cristo, que não anda segundo a carne. Quando nós andamos segundo o Espírito, as nossas lâmpadas estão cheias, as nossas vasilhas também estão cheias, porque estamos andando no Espírito. Quando nós estamos andando na carne, nossas lâmpadas estão vazias. Que nós possamos, no dia de hoje, andando, fazendo os nossos negócios, cuidando dos nossos filhos, cuidando da nossa família, cuidando daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Que as nossas lâmpadas devem estar cheias. Para qualquer circunstância, qualquer situação que nós depararmos,
nós estamos com a lâmpada cheia. Porque, amados, se nós estamos caminhando, esperando a volta do Messias, a volta de Cristo, mas nós precisamos estar com a lâmpada cheia. Se nós estivermos com a nossa lâmpada vazia, nós vamos estar agindo na carne, agindo no nosso eu, agindo no nosso sentimento, agindo em tudo aquilo que a nossa alma quer, quando nós estamos andando na carne. Então, amado, que nossas lâmpadas devem estar sempre cheias quando nós estamos andando no Espírito. Porque a Bíblia diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se eu estou em Cristo, eu tenho que ter essa consciência. Eu estou em Cristo, eu não tenho nenhuma condenação. Porque o meu espírito, amado, não vai me condenar, não vai apontar naquilo que eu estou em débito, né? Mas quando eu estou andando na carne, muitas vezes o nosso espírito começa a nos apontar, começa a nos falar nos bastidores. Muitas vezes nós estamos silêncio, nós estamos calados, e o Espírito levanta uma nota dentro dele, dentro do nosso espírito, apontando algumas falhas, algumas divergências que está na nossa vida. Mas quando nós estamos também cheios do Espírito, nós vamos reinar em nós uma paz. Uma paz que excede todo entendimento. Uma paz, amado, que vai, a hora que você vai fechar um negócio, você tem uma paz. Na hora que você vai fazer qualquer coisa, você tem uma paz. Por quê? Porque você está cheio do Espírito. Agora, quando nós estamos vazios do Espírito, qualquer situações nos leva a trazer um sentimento de culpa, um sentimento de arrogância. Por quê? Porque o Espírito, amado, ele está vazio. Então, nós devemos estar como aquelas 5 virgens, aquelas sábias, né? Que está com as suas lâmpadas cheias. Então, querido, que nesta noite nós podemos trazer para nós uma reflexão daquilo que Deus tem feito para as nossas vidas. Abra sua Bíblia, lá também no livro de João, 1 João. 1 João, capítulo 1. 1 João, não, 1 João, capítulo 1, verso 4. Vamos lá, 1 João, capítulo 1, verso 4. Veja o verso 10. Capítulo 4, verso 10. Ele diz... Aleluia, todos encontraram. Ele disse: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e nos enviou o seu Filho como apropriação pelos nossos pecados. Querido, nós não amávamos ao Senhor. Nós tínhamos conhecimento ao Senhor. Mas nós tínhamos muitas vezes, e não sei você, mas muitas vezes eu tinha temor de Deus, não conhecia Deus. Mas ele disse aqui, nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que o Senhor nos amou. E o verso seguinte, o verso 11, diz, amado, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Assim como Deus nos amou, nós devemos amar uns aos outros. Isso, amado, é andar com as nossas lâmpadas cheias, quando nós andarmos em amor. A nossa fundadora do ministério, a Mamãe Jane, né, que era esposa do pastor Bandi, ela sempre diz, não sei se você tem prestado atenção, se não ama, não é verbo da vida, né? E verbo da vida anda em amor. Então é como a palavra disse, que nós devemos amá-lo, as pessoas assim como elas são. Ah, pastor, mas eu devo amar aquele ímpio? Sim, amado. Porque a Bíblia nos disse que o amor de Deus cobre uma multidão de pecados. Então, quando nós amamos as pessoas, ainda que ela não tenha Jesus como o único Senhor e Salvador das suas vidas, ela vai ter uma consciência de que ela está errada. E que vê o amor de Cristo nas nossas vidas, ela possa se tomar uma decisão para as suas vidas.
Então, por isso a Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. Entendeu? O amor do Senhor nos constrange. Então, por isso a Bíblia diz que nós devemos amá-lo. Né? Que quando nós amamos, amado, nós sabemos perdoar. Quando nós amamos, nós sabemos andar com as pessoas. Quando nós amamos, nós sabemos compreender as pessoas, ainda que as pessoas erram conosco, mas nós temos a compreensão daquele erro e nós não levamos aquele erro em conta, porque nós sabemos ao perdão, nós sabemos liberar o perdão. Então, por isso, a palavra nos disse que nós devemos amar uns aos outros. Quando nós amamos, amado, nós estamos andando com as nossas lâmpadas cheias, porque nós temos a consciência quem sou eu em Cristo Jesus. Agora, quando eu ando em contenda, quando eu ando em diversidade, quando eu ando em confusão, quando eu ando em ciúme, em inveja, o amor de Cristo não está reinando em minha vida. Eu estou andando na carne. E quando eu estou andando na carne, eu vou sempre estar com a minha lâmpada vazia. Eu estou como aquelas 5 nércias, como aquelas 5 loucas que não sabia para onde ia. Amém? Aleluia. Dando continuidade no próximo versículo. O próximo versículo, ele fala, no 12, ele fala: ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós aperfeiçoa. Se nós amamos ao Senhor, se o Senhor está em nós, o nosso amor cada dia vai se aperfeiçoando. O dia que você chegou na igreja, você viu aquele baixinho e disse: aquele baixinho é chato, sem graça, coisa e tal. Mas por causa do amor, você foi aperfeiçoando. O baixinho hoje para você é engraçado. Porque, amado, foi aperfeiçoando o amor. O dia que eu vi o Zé, eu falei: esse camarada aqui, né? Mas o amor foi aperfeiçoando, né? Amo ele em Cristo Jesus, irmão. Então, o amor se aperfeiçoa. E a Bíblia diz, amado, que o amor, ele nos constrange. O amor cobre uma multidão de pecados. Então, igreja, nós, como igreja, precisamos viver uma vida em amor. Porque quando nós vivemos uma vida em amor, nós temos a habilidade de liberar o perdão. Então, querido, e nós caminhamos também para a vinda do Senhor. Nós cantamos, eu não falei com o grupo de louvor, mas eles cantaram um hino tão lindo, né? A vida de Cristo. Eu não vou cantar ele porque eu não sei, e outro, se eu cantar, vocês vão embora. Mas é a certeza, amado. Todos nós estamos caminhando para a vinda de Cristo. Desde o dia que nós nascemos. Né? Cada passo que nós damos, nós ficamos mais experientes. Cada passo que nós damos, nós estamos caminhando para a vinda de Jesus. E cada passo que nós damos, como é que está as nossas lâmpadas? Está vazia? Ou precisamos falar com alguém para nos ajudar a encher as nossas lâmpadas? Dar azeite para as nossas vasilhas. Ou nós precisamos pedir a alguém: me ajuda a colocar azeite na minha vasilha. Querido, que nós possamos refletir essa palavra que o Senhor sempre tem nos dado, sempre tem nos trazido. Abra a sua Bíblia ainda, vai no 1 Pedro, você está aí em 1 João. 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 4, verso 8. Aleluia, Deus é bom. Ele diz: tendo antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Diz: tem ardentemente amor um para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Pastor, mas então eu devo cobrir o pecado do irmão? Sim.
Porque, meu irmão, se alguém peca e ele já está envergonhado por causa do pecado, e eu vou dizer para alguém, ora, fulano pecou. Amado, nós estamos expondo a vida do nosso irmão. A minha obrigação, se eu sei se alguém está em pecado, a minha obrigação é orar por ele. E se alguém que gosta, que tem uma língua que muitas vezes não cabe na boca, e chegar para você viu fulaninho? Desvia a conversa, muda de assunto. Você está protegendo o irmão. Você está protegendo ele. Mas, pastor, eu devo proteger ele. Sim, amado. Quem tem que prestar conta é ele com Deus, não é ele para mim. E nem ele para você, e nem ele para a igreja. Ele que tem que prestar conta para o Senhor. E quando eu faço isso, eu estou protegendo o meu irmão. Porque se eu chego e falo para o Zé, você viu? Cafu, o que ele fez? Aí o Zé chega lá no ando do guitarrista, né? E disse, olha, você viu o que o Cafu fez? Daqui a pouco o irmão lá, o guitarrista lá, o Andro, o guitarrista, chega para o irmão João, fala, irmão João, você viu? Rapaz, você é do evangelismo. Você viu o que o Cafu fez? Irmão, vira uma fofoca. Agora, se o Zé sabe que o Cafu errou, ele orar por ele, e dar para ele, um carinho, né? Porque, amado, não é da minha conta que fulano pecou. Aí, amado, vai ficar entre os dois. O André não vai saber, o João não vai saber, e morre por aí. Não estou dizendo, irmão, que vocês são fofoqueiros, não, tá? Cuidado. Não pensa pensamento mal, estou só dando um exemplo. Por quê, amado? Porque o nosso amor por a vida do Cafu vai cobrir ele. E ele, por aquilo que ele cometeu, é brincadeira, viu, Cafu? Eu sou um exemplo. Por aquilo que ele cometeu, ele vai chegar diante de Deus e ficar constrangido. Pedir perdão para o Senhor. E o Senhor vai resolver o problema dele. Porque não é da minha conta, irmão. Não é da minha conta. Porque a Bíblia diz que todos nós, um dia, vamos estar diante do tribunal de Cristo. Então, nós temos que afinar a viola aqui. Porque o dia de Cristo, nós temos que estar com a viola afinada. Nós temos que estar com a nossa consciência firme no Senhor. Então, querido, por isso que a Bíblia diz, Pedro está dizendo, que o amor cobrirá uma multidão de pecados. Abre lá ainda no livro de Provérbio. Provérbio capítulo 20. Provérbio. Aleluia. Antes de Provérbio 20, abre Provérbio 10, tá? Depois nós vamos por 20. Provérbio 10. O verso 12. Capítulo 10. E o versículo é o 12. Veja o que ele disse. O ódio excita contenda, mas o amor cobre todas as transgressões. O ódio, amado, excita contenda, mas o amor cobre uma multidão. Se eu tenho ódio dentro de mim, eu tenho vontade de falar mal, eu tenho vontade de expressar mal. Mas o amor,
ela cobre todas as transgressões. E que para nós viver com as nossas lâmpadas cheias, nós precisamos viver no amor. Porque quando nós estamos no amor, as nossas lâmpadas estão transbordando. Porque nós vamos transmitir alegria para o nosso próximo. Agora, quando eu estou com as minhas lâmpadas vazias, o meu irmão vai olhar para mim e acha que eu tomei uma dose de limão. Por quê? Eu estou vazio, eu estou carnal. Mas quando eu estou cheio do Espírito, a minha vida é outra, o meu comportamento é outro. Então, querido, que nesta noite nós podemos refletir. A palavra de Deus disse lá, agora nós vamos para Provérbio 20. Provérbio 20. Veja, eu quero só a parte B. Ele disse, a parte A. Ele disse, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O homem, amado, ele tem o espírito, alma e corpo. Então, o espírito está dentro de nós, o nosso espírito. O Espírito Santo também está dentro de nós. E a Bíblia diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então, é através do nosso espírito que o Espírito do Senhor comunica conosco. Então, se o nosso espírito é a lâmpada do Senhor. Abre lá em Salmo. Salmo é um livro adiante. Salmo 119. Salmo 119, o verso 105. Veja o que a palavra de Deus disse. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, a palavra de Deus é uma lâmpada para os meus pés. Quando eu estou envolvido com a palavra, quando eu medito na palavra, quando eu estudo a palavra, ela é luz, ela é lâmpada para os meus pés. E a palavra de Deus é luz para o meu caminho. Então, querido, nós precisamos da luz. Mas para a luz estar em nós, nós precisamos de azeite. Se não tiver o azeite, a candeia não fica acesa. Não sei se muitos de vocês, alguns de vocês ainda lembra do tempo da luz de azeite, de querosene, né? Quando eu era criança, eu estudava, sentava na mesa e tinha aquela luz de querosene lá em cima da mesa para me estudar. Muitas vezes caía aquele carvãozinho em cima do caderno, passava a mão e o caderno ficava sujo, né? Era querosene, né? Mas aqui a Bíblia fala, antes da querosene tinha um azeite, né? E a Bíblia fala do azeite. Então, o azeite, ela traz luz para as nossas lâmpadas. Então, que nós devemos estar cheio desse azeite, desse óleo, da graça do Senhor sobre as nossas vidas. Para que cada dia, querido, nós possamos andar em amor, em compreensão, em entendimento, cheio do Espírito, né? Com alegria em nossos corações, porque uma coisa é certa, amado, não sei se você já tem refletido, você já tem refletido que o seu nome está escrito no livro da vida, né? Então, querido, nós devemos ter essa alegria que o nosso nome está escrito no livro da vida. Os discípulos de Jesus disseram, olha, Senhor, o Senhor nos deu autoridade e nós saímos, nós expulsamos demônios, nós oramos para os enfermos e os enfermos foram curados. Uhul! E muitos alegres, né? Aí Jesus disse, olha, eu vi Satanás cair como raio do céu. Mas não se alegra porque vocês expulsaram o demônio, mas se alegra porque o vosso nome está escrito no livro da vida.
Então, amado, a nossa alegria não é porque nós fazemos algo, movimento. A nossa alegria é porque o nosso nome está escrito no céu. Essa é a alegria que nós devemos ter. Mas muitas vezes nós não vibramos. É mesmo, o meu nome está escrito lá no céu. Amado, nós devemos vibrar. Não é pelas coisas que nós fazemos, mas é porque sabemos, temos uma certeza, uma convicção que o meu nome está lá. Eu sei de onde vim, e sei aonde estou, e sei para onde vou. Essa consciência devemos estar em nós. Sabemos um dia que nascemos, e sabemos aonde estamos, e sabemos para onde vamos. Aleluia! Essa é a nossa alegria. Oh, glórias! Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Bendito és o nome do Senhor. Volta lá no nosso texto original. Aleluia! Mateus 25, no verso 8, ele diz: E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que falte a nós, vai e ide e ante aos que vende, e compra para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E chegaram as prudentes entraram para as bodas. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abre-me. E ele respondeu, diz: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Então, querido, que nós não podemos ser pego de surpresa, né? Nós não podemos deixar as nossas lâmpadas se esvaziar, para que nós seja pego de surpresa. Porque a Bíblia, se você começa a ler aqui em Mateus, ele começa a dizer: 2 estão no moinho, um será tirado e o outro será deixado. Um está no campo, um será levado e o outro deixado. Então, querido, que na volta do nosso Senhor, que não nos pegamos de surpresa. Amém. Que nós podemos estar sempre com as nossas lâmpadas cheias, né? Que as nossas lâmpadas estejam transbordando e que nós também tenhamos as vasilhas, para que todos os dias nós podemos colocar azeite nas nossas lâmpadas, para que podemos viver uma vida abençoada, uma vida guardada pelo Senhor, porque, amado, que quando nós estamos cheios do Espírito, nós temos alegria, nós temos paz, nós queremos sempre avançá-lo. Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia para nós estarmos caminhando para terminar no livro de Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Efésios 5, o verso 17. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Ele disse: por isso não sejais insensato. Olha, insensato de novo aí, ó. Por isso não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor nos vossos corações. Então, querido, a Bíblia diz que nós não devemos ser insensatos, mas nós devemos se encher do Espírito, né?
Ele diz, como encher do Espírito? É cantando, salmodiando e ter um momento de louvor e gratidão ao Senhor. Por tudo aquilo que Ele tem proporcionado para nós. Então, que nós devemos ter um coração grato ao Senhor. Ele disse, no verso 18, ele disse, e não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Então, nós devemos se encher do Espírito, porque falando em língua, salmo, né? Salmodiano. Você tirou já um tempo, na hora que está de louvor, você começar a salmodiar, começar a louvar. Amados, se todos nós aqui reunidos começar a glorificar a Deus, começar a salmodiar e deixar o Espírito conduzir no nosso meio, nós vamos fazer uma grande fogueira nesse lugar. Porque o Espírito está desejoso a operar no nosso meio. Mas cada um de nós devemos estar com o coração sensível, o coração aberto para salmodiar, para louvar, para exaltar o nome do Senhor. Querido, que nesta noite nós podemos estar isso dentro de nós, né? Dando liberdade ao Espírito Santo. Porque, amado, o Espírito Santo, ele é cavalheiro. Ele não invade a sua privacidade. Mas se você abre o coração, se você dá liberdade para ele, ele quer fluir no nosso meio, ele quer trazer cânticos espirituais, quer trazer louvores ao Senhor. Mas precisa cada um de nós dar lugar ao Espírito, para que o Espírito possa operar. Amém? Que nessa noite nós podemos estar tirando esse momento. Eu gostaria que o grupo de louvor subisse e nós tirássemos esse momento, aquele louvor tão bonito, né? Que fala da vinda do Senhor. E que nesse momento que nós podemos tirar um momento assim de louvor, de adoração, de salmodiar, de cantar com a grande liberdade em nosso espírito ao Senhor. Porque o Senhor, ele é digno de toda a honra e digno de toda a glória. Nós, como igreja, devemos estar fazendo isso. Nós devemos estar no nosso espírito, liberando esta grande compreensão, sabendo o que ele fez por nós e o que ele há de fazer em nós. Amém?